Olá, queridos, como vão? Tudo bem? Estou aqui para trazer a mensagem de domingo que nós pregamos aqui na igreja. Nós estamos na série da carta aos Gálatas e tivemos um problema técnico, não conseguimos gravar. Aliás, gravamos, mas perdemos e deu problema no armazenamento, no cartão, essas coisas técnicas aí. E nós, então, estamos aqui fazendo esse vídeo curto para que a gente não perca, não fique ali um espaço na nossa série. Espero que você esteja bem e vamos lá, ok? Bem, nós, essa semana, vamos falar em cima de Gálatas 4, verso 1 a 6, que começa assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, nós pedimos que nesse momento a Tua graça esteja sobre nós. Não importa o que vamos fazer, se estamos desse lado, os irmãos estão do outro. É momento, Deus amado, de pedir a intervenção do Teu Espírito, a capacitação do alto, que a Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual o Senhor nos outorgou, Pai, para que pudesse ser pregada. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos capacite em Teu nome. Amém, Senhor. Bem, queridos, vamos começar, né? O tema de domingo foi libertos da lei e adotados em Cristo. Libertos da lei e adotados em Cristo. Paulo, ele continua a metáfora, ele faz uma nova metáfora. Semana passada ele falou que a lei era como se fosse um tutor, um guardião para proteger o povo de Israel. E essa semana ele vai falar que a lei ela era como, vamos dizer assim, um escravo, né? E que cuida de um menino. Essa é a analogia. Então, na verdade, ele quer dizer que aqueles que estão debaixo da lei, ou estavam debaixo da lei, eram meninos, estavam na menor idade. E a lei era uma espécie, era o tutor que protegia, né? É o que nós chamamos de pedagogo, de origem a pedagogo. Levava para a escola, trazia da escola, ensinava o certo e errado. O pai deixava esse guardião, esse pedagogo, responsável pelo filho até ele atingir a maioridade. E a palavra do Senhor vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. É nessa hora que o pai determina a hora que o filho atingiu a maioridade. Olha só, antes da vinda de Cristo, tanto judeus como gentios estavam na menoridade. Então, queridos, nós vamos ver aqui no versículo 1 e 2, onde diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ele começa a discorrer justamente isso que eu falei com vocês. Durante a menoridade, está sob tutores e curadores. Tutores era o termo que o judeu usava. E a criança saía da menoridade entre os 13 e 14 anos. Já curadores era o termo romano, onde a criança atingia a maioridade, né, aos 25 anos. E ele aqui vai dizer o seguinte: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Alguns dizem aqui que se o romano usava os curadores e a maioridade era depois de 25, e os judeus eram 13, 14 anos, e alguns povos também ali do Mediterrâneo a maioridade era
quando chegava a 13, 14 anos, quem é esse pai que determina a maioridade? Alguns vão dizer que provavelmente era algum povo que tinha por ali que havia esse costume do pai determinar a maioridade do filho. Mas nós podemos ver também que o pai estipulou o tempo determinado para que Jesus viesse e nos levasse a essa maturidade, né? Quando nós encontramos a Cristo, nós nos livramos dos rudimentos do mundo e alcançamos a maioridade espiritual. Aqueles que realmente nasceram de novo, estão se revestindo da sua palavra, se despindo do velho homem. É isso que ele deixa bem claro ali. E ele vai dizer mais, sua filiação não diferenciava de quê? Do escravo. Então, legalmente, o escravo e a criança, não havia diferença perante o pai. Porque a criança estava sob a responsabilidade de um tutor ou um curador. A criança não podia mandar no tutor ou no curador, porque ainda estava na menoridade. Mas depois que ela atingia a maioridade, esse escravo passava a ser, então, responsabilidade dele. Agora, uma coisa interessante, não é escravo africano, tá? Não estamos falando da escravidão que estivemos ali há 500 anos atrás. Estamos falando de escravos de guerra, tá? Se é que importa. Era uma cultura de guerra, então a pessoa que era vencida se tornava escravo do vencedor em algumas vezes. Bem, segundo ponto que nós vamos ver. Deus nos libertou da menoridade ao enviar seu Filho na plenitude do tempo. Da escravidão aos rudimentos, a liberdade em Cristo Jesus. Olha o versículo 3 e 4. Vai dizer, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravos aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, olha que coisa linda. Justamente o que eu acabei de falar. Quando nós éramos menores, nós estávamos sob os rudimentos do mundo. Não faça isso, não faça aquilo. Os judeus, né? Deus tratou com os judeus quanto a alguns rudimentos. Mas nós tínhamos medo disso, medo daquilo, não passa debaixo de escada, cuidado com isso, cuidado com aquilo, astrologia, batimos na mesa por qualquer coisa. Depois dos anos 80, começou-se então a dizer, está amarrado, né? Então, nós estávamos presos a esses rudimentos, simpatia, medo de chinelo virado, passar debaixo de escada, isso eram rudimentos desse mundo. É o que o mundo ensina, é o que eles aprenderam, é que a arte e imaginação humana cria. Ela cria seus deuses e suas manias. Mas quando Jesus foi enviado, ele rompe com isso naquela era, e ele rompe com isso na minha era e na sua era. Quando nós recebemos Jesus, somos guiados pelo seu Espírito mediante a palavra, e somos lavados dessas coisas todas. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1, algo muito interessante, justamente sobre essa influência que nós sofríamos. Versículo 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não obedecem ao Senhor, não estão debaixo da sua palavra, eles são influenciados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nesses filhos da desobediência. Mas nós também já andamos assim, estávamos mortos em nossas transgressões. Nós vimos semana passada que até a chegada da lei não havia transgressão. O povo continuava pecando. Mas quando Deus trouxe a lei fez com que nós observássemos que não poderíamos fazer mais aquilo, mas continuamos fazendo. E quando a gente continua fazendo, nos tornamos transgressores e passíveis de punição. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. A gente andou assim, às quais o espírito desse mundo nos influenciava, a qual o príncipe da potestade do ar nos aliciava para caminhar também, né? E quando a gente diz que nós não estamos andando segundo o mundo, nós estamos falando do sistema do mundo, daquilo que eles acham normal. Infelizmente, a palavra de Deus está sendo roubada dos púlpitos. Muitas vezes nós não conseguimos mais ver a palavra do Senhor sendo verdadeiramente ensinada, e sim correntes, simpatias,
campanha, coisas que está se perdendo tempo de ensinar o povo a verdadeira palavra. E aí o povo fica perdido. Nós vemos cristãos fazendo simpatia, nós vemos cristãos com medo de olho grande. Eu já vi pastores com medo de olho grande. É um absurdo isso. A palavra de Deus vai dizer que o invejoso, que é quem tem olho grande, ele é prejudicado. Né? Você imagina se o olho grande pegasse mal Bill Gates, tantos homens aí riquíssimos e mulheres estariam perdidos, porque suas riquezas são públicas. Gente, pelo amor de Deus, um cristão com medo de olho grande. Então, são esses rudimentos que Cristo quer nos libertar. E a palavra de Deus vai nos lavando disso. Precisamos conhecer a palavra. Hoje as pessoas não querem ler a palavra. Sabe? Aqui da igreja, quando a pessoa chega, lê o Novo Testamento, deixa o Antigo e depois pode dar uma incursão lá quando te jogar em algum versículo do Novo e tal, mas lê o Novo Testamento 1, 2 vezes, lê as cartas de Paulo, faça a diferença de um texto narrativo para um texto descritivo e de um texto argumentativo, que são os textos doutrinários. Então eu teria muito para falar disso aqui, mas vamos nos ater aqui à mensagem. Bem, estávamos escravizados nos rudimentos desse mundo, como eu acabei de falar, mas os judeus também estavam, só que Deus tratou disso lá no início, no Deuteronômio, quando aquela primeira geração havia sido morta naturalmente. Por quê? Porque Deus queria ter exterminado aquele povo ali há muito tempo. Mas Moisés intercedeu, pediu até para arriscar o nome dele do livro da vida. Então Deus esperou que a morte natural chegasse. Isso levou 40 anos para aquela geração, até que os filhos deles, que eles disseram que Deus havia tirado do Egito para morrer de fome, entrasse na terra prometida. Então foi necessário Moisés novamente pregar toda a lei, todos os feitos do Senhor para ele. Por isso que Deuteronômio foi escrito. Não que é uma segunda lei, mas é a repetição pela segunda vez da lei que havia dado lá no Horebe. Então vamos ler, por favor, Deuteronômio 4. Fica com o dedinho aí em Gálatas e vamos para Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 4, a partir do verso 15, vai dizer assim: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, não faça imagem de espécie nenhuma para adorar. Claro, você pode ter um quadro, uma imagem, teu retrato de alguém, uma estátua, alguma escultura. Claro que você pode ter, isso não tem problema. O problema é você adorá-la como se tivesse uma divindade, alguém que intercedesse por você. Não tem esse negócio de idolatria, não. O povo não sabe nada disso. Na verdade, o que o Senhor está falando, não faça imagem de espécie nenhuma para você se curvar a ela, a orar, pedir a ela. Nosso Deus enche a terra. O Salmo 139 vai dizer: se faço minha cama no alto, o Senhor está lá, no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Não existe um lugar na face da terra que o Senhor não esteja, e fora dela Ele permeia todo o universo. Teu Deus é grande. Ele é imanente e transcendente, e é transcendente. Ok? Ele está em toda a sua criação imanente, mas transcende a ela, está fora. Se todo o globo explodisse agora, Deus continuava sendo Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Não faça imagem. Deus está em qualquer lugar. Quando perguntaram àquela mulher, a mulher perguntou a Jesus: onde é certo buscar Deus? Em Gerazim ou em Jerusalém? Nem lá, nem cá em monte nenhum. Mas os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Aonde você buscar Deus, Ele está. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele expande isso, Jesus expande isso, quando Ele diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus está em todos os lugares. Deus não está preso por tempo, Deus não está preso por espaço.
Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus criou todas as coisas. Nós estamos limitados ao relógio, ao tempo. Deus transcende o tempo, está fora do tempo. Ele está no passado, presente e no futuro. Ele é Deus. Então não reduza Deus a uma imagem esculpida pela arte e imaginação do homem. E outra coisa que ele diz aqui: quando levantar os olhos aos céus, versículo 19, e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Então, aos israelitas, ao povo de Deus, Israel de Deus, é proibido adorar astros, ficar preso a horóscopo. Quem sabe o teu destino, quem sabe o teu futuro é o seu Senhor que te comprou na cruz do Calvário. Não é lua que cruza com isso, que cruza com aquilo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver tantos rudimentos presos a pessoas que se dizem cristãos. Conheço a palavra, conheço a verdade liberta. Amém? Então, nós vimos que o povo de Israel, Deus havia já tratado essa questão de rudimentos, de adorar ídolos, de adorar isso, mas isso perdurou em todo o período histórico, da nação de Israel. Até sacrificar filhos eles sacrificaram. Por quê? Porque o coração do homem é duro demais. Deus às vezes tinha que apertar sobre eles, disciplinar sério por causa do coração duro. E glória a Deus porque Jesus Cristo chegou e nos trouxe o seu Filho, nascido de mulher. Por que ele nasceu de mulher? Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, diz assim: Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Ele nasce da mulher para se identificar conosco, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Você pode dizer: Deus está lá em cima, não sabe o que eu passo. Não, esse Deus se fez carne, se identificou com a nossa natureza, sofreu tudo que eu e você sofremos. Sabia o que era ter fome, sede, sabia o que era ser rejeitado, cuspido, anulado. Ele sabia. Eu não sei o que você está passando, mas teu Deus sabe o que você passou. Ele sabe a dor que você sente. Deus é maravilhoso, Ele não ficou no seu trono, Ele desceu aqui para experimentar a natureza humana. E depois disso, meus irmãos, ele diz o texto que Ele nasceu sob a lei. Aqui, olha. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que foi sob a lei? Porque Ele cumpriu a lei, Ele viveu a lei. Ele cumpriu tudo sem pecado. Depois Ele foi para casa. Não, Ele foi para a cruz, morrer. Morrer por quê? Porque eu não consigo cumprir a lei. Você não consegue cumprir a lei. Transgredimos porque sabemos que é errado e mesmo assim a gente faz. Não matarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás a casa, a mulher, o boi do seu próximo. A gente erra o tempo todo. Não mentirás, não darás falso testemunho. O tempo todo a gente erra. Por que o mundo está assim? Quebrando a lei moral de Deus. Veja se não é a quebra moral da lei de Deus. Vê se não é a quebra da lei moral de Deus. Sim. E o que merece? O salário do pecado é a morte. Pare de se comparar com a sua vizinha, ou com um alcoólatra, ou com um viciado, e se achando melhor. Se compare com o caráter de Deus. Veja o que Ele pede de você e veja como você não consegue cumprir. Por isso que Jesus te amou. Nasceu de uma mulher, se identificou conosco, nasceu sob a lei, cumpriu a lei e agora vai lá e sofre no nosso lugar. Porque nós não conseguimos cumprir essa lei, Ele sofre e Ele é punido no nosso lugar. Agora, todo aquele que nele crê, que a nossa injustiça foi castigada nele, ou seja, a nossa injustiça foi imputada nele, e a justiça que Ele conquistou na cruz do Calvário é colocada sobre todo aquele que crê nesse sacrifício. Quando a gente diz, Jesus te ama, Ele te ama porque Ele sofreu no teu lugar e no meu. Amém? Então ele nasceu de uma mulher, ele nasceu sob a lei, e ele nasceu, e ele fez isso para nos resgatar da lei. E não só nos resgatou, ele nos adotou, nos fez filhos adotados. Como é que é essa questão do resgate? Havia uma praça onde os escravos ficavam, e as pessoas iam lá escolher um para comprar. Compravam os escravos para trabalhar em casa e tudo mais. A figura aqui de Paulo é que Jesus foi nesse mercado de escravos
e nos comprou. Nós éramos escravizados. Como? Escravizados ao pecado. Fala hoje, eu não sou escravo do pecado. Não, você é escravo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. O Senhor nos resgatou pelo seu sangue. Por isso que eu não posso pregar regras no púlpito. Eu tenho que pregar o que Jesus fez na cruz para te libertar. E se o Espírito Santo te convencer, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e você crê, você vai ser adotado na família de Deus. Olha o versículo, quando continua. E porque para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, fomos adotados. Não, tudo que existe, inclusive a humanidade, é criatura de Deus, é criação de Deus. Só a palavra de Deus diz, lá os outros vídeos vai estar trazendo as bases bíblicas, nós só nos tornamos filhos quando cremos no que o Filho dele fez, nos tornamos herdeiros dele. Então, olha o poder que Deus nos deu, mediante a fé em Cristo Jesus, de nos tornar filhos de Deus. E olha só, e porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama Abba Pai. Então, o que ele faz? É algo concomitante, simultâneo. No momento que eu creio, o Senhor transforma, me dá um novo coração, a palavra do Senhor cai nele, eu sou transformado, recebo esse Espírito, tudo de maneira simultânea. Por isso, esse Espírito significa o selo de Deus, de que eu sou dele, de que eu sou filho e de que eu sou dele. Então, no momento que você crê, você recebe o Espírito da promessa. O Espírito que te sela como filho, diz que você é dele, e que é a garantia de que quando Cristo voltar, você já foi comprado, você é selado, é a marca de Cristo na tua vida como filho dele e propriedade dele. Ele te comprou no mercado do escravo do pecado. E ele hoje, mas eu não quero ser escravo. Não, mas se você não for escravo de Deus, servo de Deus, você vai ser escravo do diabo, servo do pecado. Escravo do pecado, servo do diabo, melhor dizendo. Amém? Olha que privilégio maravilhoso, ser filho de Deus, adotados na sua família. Éramos criaturas e hoje nos tornamos filhos de Deus. Por isso, leia, medite na sua palavra. Você que é novo convertido, leia os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, João, Tiago, Apocalipse, leia. Leia 1, 2, 3, não se preocupe de ter que ler o Antigo Testamento, leia o Novo. Faça, visitações lá, se algum texto tiver dúvida e tal, mas medite no Novo Testamento, leia 1, 2, 3 vezes, se engravide das cartas de Paulo, veja lá os textos argumentativos, que são os textos que Paulo vai argumentar com aqueles que nasceram de novo. Amém? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não traia mais, que você venha tirar teu velho homem, se despa do velho homem e se revista do novo homem. Amém? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês, tendo certeza que o Deus que te chamou é o Deus que vai te conduzir. Ele vai te conduzir como filho, selados, transformados e resgatados. Essa é a doutrina da redenção. Ela quer dizer que Deus foi lá no mercado de escravos e te comprou. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.